te louvamos e bendizemos o teu santo nome. Diz assim a palavra no livro de 2 Reis, capítulo 6. E disseram os filhos do profetas a Eliseu: eis que o lugar em que habitamos diante da tua face nos é estreito. Vamos, pois, até o Jordão e tomemos de lá, cada um de nós, uma viga, e façamos-nos ali um lugar para habitar ali. E disse Elide, e disse serve-te de ir com os teus servos. E disse, eu irei. Foi com eles, e chegando eles ao Jordão, cortaram madeira. E sucedeu que, derribando um deles uma viga, o ferro caiu na água. E clamou e disse, ai meu Senhor, porque era emprestado. E disse o homem de Deus, onde caiu? E mostrando-lhe um lugar, cortou um pau e lançou-lhe ali, e fez nadar o ferro. E disse, levanta-o. Então ele estendeu a sua mão e o tomou. Santo, santo, santo és o teu nome. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus. Glorioso Deus, eterno Pai, louvado e glorificado é o teu santo nome. Eis aqui, Senhor, a tua palavra. Foi essa palavra a qual o Senhor colocou ao meu coração. Que não seja eu, mas o teu Santo Espírito falando conosco. Senhor, abre o nosso entendimento. Já te louvamos, já te adoramos. Nós cremos que o Senhor já preparou o nosso coração para receber a tua palavra. Agora eu te peço, meu Deus e meu Pai, fale conosco. Que eu possa ser um instrumento nas tuas mãos para a glória do teu santo nome. E eu te peço, meu Deus e meu Pai, no nome de Jesus, continue, Senhor, manifestando a sua graça, a sua glória, a sua misericórdia, falando conosco através da tua palavra. Eu rendo graças a ti pela tua presença, pela presença dos meus irmãos que se encontram aqui, meu Deus e meu Pai. Continue sondando os nossos corações. Graças eu te dou e eu já te louvo e te agradeço no nome de Jesus. Amém? Podem se assentar. Aleluia. Glória a Deus. Irmãos, aqui nessa palavra fala, Eliseu faz flutuar o ferro de um machado. E o interessante dessa palavra aqui, irmãos, a gente vê o cuidado dos filhos dos profetas. Eles viram a necessidade de ampliar aquele lugar, a casa onde os profetas ficavam. Porque havia a escola dos profetas, e eles ficavam ali, muitos deles moravam ali, e eles viram a necessidade de ampliar aquele lugar. E o interessante é que eles falam com Eliseu a respeito da situação, e eles falam para Eliseu que o desejo do coração deles é ampliar aquele lugar, porque estava estreito aquele lugar. Já não estava cabendo mais aquelas pessoas que estavam ali. E Eliseu concorda com eles. E Eliseu dá uma ordem para que eles vá buscar madeira para que pudesse ampliar. E aqui o Senhor, Ele vai falando ao nosso coração, porque assim, diante da face do Senhor nos é estreito. Então a gente vê que ali já estava estreito. E eu te pergunto nessa noite, o que está estreito na sua vida? O que está precisando ampliar? O que está precisando acontecer? Porque aqui eles viram essa necessidade e eles se prontificaram. Primeiro eles reconhecem a necessidade. E a primeira coisa que precisamos reconhecer é a necessidade a qual estamos passando. Porque primeiro nós vamos reconhecer qual é a necessidade, depois nós vamos buscar o Senhor para que o Senhor dê direção daquilo que vamos fazer. Eles viram a necessidade da escola, eles viram que precisavam ampliar, eles foram até Eliseu. Hoje, irmãos, o profeta dos profetas é Jesus Cristo. Nós temos a Ele, nós temos acesso a Ele. Então a gente pode ir até Ele e colocar essa situação para que Ele possa nos dar uma direção. E eles falaram, nós vamos no Rio Jordão, nós vamos cortar a madeira daquele lugar para que
que a gente possa ampliar. Então a gente vê aqui uma necessidade para que eles pudessem resolver aquela situação, para que eles pudessem ficarem ali mais à vontade naquele lugar. E eles vão, e o interessante é que quando Eliseu fala, podem ir, eles falam, vão conosco. Irmãos, a gente vai pedir direção ao Senhor, mas a gente precisa querer que Deus vá conosco, esteja conosco, vá à nossa frente. E Eliseu ali foi. E chegando ali, a palavra de Deus diz que quando eles começaram a cortar madeira, aconteceu um imprevisto, aconteceu um acidente ali naquele lugar. E a Bíblia vai dizer que era um instrumento de trabalho, era um machado. E naquela época esse instrumento, esse machado, ele era caro, não era nada barato. E a gente fica pensando assim, Jesus não foi emprestado para nós não, irmãos. Jesus, ele foi para aquela cruz, morreu naquela cruz, mas ele ressuscitou. E graças a Deus hoje ele faz parte da nossa vida. E graças a Deus ninguém vai pedir de volta a presença do Senhor para cada um de nós. Porque nós temos esse Senhor. Mas aqui o instrumento, o machado, ele era emprestado. Ele ia ter que dar conta. E o interessante é que aqui, quando ele vê a situação, ele já chama pelo profeta. Qual é a situação que você está passando, que você ainda não clamou por esse Senhor, ainda não chamou esse Senhor de fato e de verdade para estar contigo? Porque aqui quando ele vê, ele se desespera. E eu fiquei me perguntando quantas coisas nós já não perdemos, irmãos. Quantas coisas nós já não perdemos e ainda não convocamos, ainda não chamamos, ainda não clamamos para que esse Senhor nos ajude a encontrar. Porque só o Senhor poderia usar esse homem de Deus para que esse machado pudesse flutuar. Porque aqui a gente vê um milagre, a gente vê um sobrenatural. Porque a Bíblia está falando que esse machado ele flutua. E ele é devolvido para esse rapaz. Então a gente entende aqui que a primeira coisa que a gente precisa entender é o que está estreitando na vida da gente. São tantas coisas. Às vezes, irmãos, o que está estreitando é o nosso relacionamento, é a nossa intimidade com esse Senhor. Às vezes são relacionamentos familiares, às vezes são relacionamentos com filhos, às vezes são necessidades da nossa vida financeira. Tantas coisas às vezes vão se estreitando na vida da gente e a gente não percebe. E aqui a gente vê a necessidade deles aumentarem, a necessidade que nós precisamos ter de querer um relacionamento, porque quando o Senhor estava falando dessa palavra a respeito dessa escola que estava estreita, que eles já não estavam ficando à vontade, quantas coisas às vezes já não estão nos deixando mais à vontade. Muitas coisas às vezes já não nos deixa mais à vontade, nos deixa desconfortável. Mas aí às vezes a gente não quer ter um trabalho, aí a gente não quer se disponibilizar de fazer. E aqui eu entendo que ainda que você queira, ainda que você faça, virão imprevistos. E às vezes o imprevisto é o desânimo, às vezes o imprevisto é o cansaço, às vezes o imprevisto é as dúvidas que vai vir. Porque aqui a gente vê que o desejo do coração deles era ampliar um lugar que era para o reino, era uma escola, era onde um profeta estudavam, aprendiam. E nem por isso deixou de acontecer um imprevisto. E assim na nossa vida também não é diferente. Acontecerão imprevistos, acontecerão adversidades, acontecerão situações para trazer desânimo. Muitas das vezes nós vamos achar que perdemos e nós vamos, às vezes, cruzar o braço. Já perdi e tá bom. Quantas das vezes nós não pensamos assim? Não, já foi embora, já perdi, não tem mais jeito, não tem solução. Mas não foi isso que esse rapaz... Ele podia pensar, o Rio Jordão é fundo, não tem como. Ainda que eu possa ter visto aonde ele afundou, não tem como ninguém descer lá para pegar esse machado. Não tem como. E muitas das vezes Satanás vai sugestionar que não tem jeito, que não tem solução, que não tem como. Mas aí ele chama pelo profeta. E o profeta pergunta, você sabe aonde caiu? Porque às vezes a gente tem que saber onde é que está estreito, a área que está estreito. E ele sabia
vigilante. E é isso que nós precisamos estar vigilantes. Porque a Bíblia vai dizer que é um adversário, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. E a gente sabe que a todo tempo ele vai estar rodeando, como a palavra de Deus diz, buscando, querendo, intentando nos destruir, nos parar, desanimar. E aqui a gente vê esses homens aqui, o profeta ali para ajudar. O Senhor, irmão, vai sempre nos ajudar. Mas ele precisa estar conosco para nos ajudar. Porque de repente se eles tivessem ido sem Eliseu, porque Eliseu estava ali como um homem de Deus, como um servo do Senhor, cheio de autoridade, cheio de unção, para orar, para que aquele machado pudesse flutuar, para que ele pudesse devolver. Então não pense você que está perdido e que Deus não tem solução para trazer de volta. Porque é isso que nós precisamos entender. Ainda que possa ter perdido, o Senhor pode fazer com que se encontre. E quando o Senhor estava me dando essa palavra, o Senhor estava falando a respeito, irmão, da nossa identidade, da nossa autoestima. Quantas das vezes na situação a qual estamos vivendo, a gente vai perdendo tudo isso. A gente vai começando a viver relaxadamente. A gente já não se ama mais, a gente já não se preocupa mais com a gente já não se valoriza mais. Vai se perdendo a tua autoestima, vai se perdendo o teu relacionamento com Deus. Quantas coisas a gente vai perdendo e a gente vai deixando para lá. E a gente não faz questão de que aquilo volte de novo para a vida da gente. E aqui a gente vê nessa palavra o Senhor mostrando para cada um de nós, não importa onde o machado afundou, o importante é que se Deus estiver indo contigo, se Ele está contigo, se Ele está à tua frente, Ele é poderoso para te devolver esse instrumento. Ele é poderoso para te devolver aquilo que se perdeu. Ele é poderoso para fazer acontecer aquilo que Ele tem nos prometido. Mas aí a gente precisa entender nessa palavra que ainda que a gente tenha boa vontade, ainda que a gente tenha um coração quebrantado, ainda que a gente tenha um coração contrito, virão imprevistos, irmão. Muitas das vezes você vai começar, não, eu preciso ter um relacionamento maior, eu preciso andar agora em águas profundas, eu quero sair da rasa. E quando você começa a pensar dessa forma, virão 1000 situações para te paralisar, para te desanimar, para você achar que você não precisa ter um relacionamento maior, uma intimidade maior, para que você possa realmente fazer aquilo que vai agradar o coração de Deus. E aí quando começa a vir os imprevistos, as adversidades, as perseguições, as calúnias, aí a gente começa a desistir. Aí vem o cansaço. Por que vem, irmão? Porque nós somos humanos. Mas o Senhor vai dizer na palavra dele que Ele dá força ao cansado. Ele vai dizer na palavra dele que se cairmos, não vamos permanecer prostrados, porque Ele é poderoso para nos levantar. O importante é sabermos aonde afundou, o que está estreito. Porque tem situações na vida da gente que vai se estreitando, irmão. A tendência é ir se estreitando, da gente começar a ficar deprimido, oprimido, angustiado, entristecido, abatido. Tudo aquilo que possa vir em cima da gente para nos sufocar. Porque tem momentos, tem situação que a gente sente que a gente está sufocado, que nós não vamos conseguir respirar. Mas aí o poder desse Senhor, quando nós entendemos que quando estamos vivendo essa situação, nós precisamos clamar por Ele, porque aqui esse rapaz, ele clama pelo profeta. Ele clama pedindo ajuda, porque era importante, irmãos. Era um material que não era dele. Era importante esse instrumento. Era algo de valor. Ele tinha que devolver. Ele não podia perder. E ele clama pelo profeta. O que perdemos? O que possa ter afundado?
nos escolheu. Ele tem confiado em cada um de nós. Ele quer conviver conosco para quando estivermos passando por qualquer tipo de situação. Senhor, me ajuda. Senhor, me renova. Senhor, me fortaleça. Senhor, não deixa eu desanimar. Senhor, aquilo que precisou aí, se for da tua vontade, do teu querer, o Senhor vai fazer algo novo. O Senhor vai restaurar a minha vida. Traz a minha autoestima de volta. Traz o meu amor próprio de volta. Traz o meu relacionamento de volta. Traz a minha intimidade de volta. Porque, irmãos, hoje para nós o que é mais precioso é a presença desse Senhor. É a presença desse Senhor através do Espírito Santo de Deus. Isso é importante, isso é precioso, nós não podemos perder. Ainda que a gente ache que perdemos, a gente precisa querer de volta. A gente não pode abrir mão, a gente precisa querer da presença desse Senhor. E a gente sabe que as circunstâncias virão. Porque aqui a gente vê, era um desejo do coração daqueles filhos dos profetas. Melhorar. Quantas coisas nós não queremos fazer? Quantos desejos nós não temos? E nós aguardamos no Senhor, porque tem coisa que a gente pode até fazer, outras não. Outras nós precisamos depender e confiar no Senhor, que no tempo certo Ele vai preparar tudo para realizar. Mas o Senhor vai ver a intenção do nosso coração, porque a intenção do coração deles eram boas. Mas aqui eu posso ver nessa palavra que mesmo com a intenção boa virão adversidades, virão circunstâncias, virão situações. E a gente precisa buscar esse Senhor, ter esse Senhor, mas também ter certeza de que isso vai acontecer. Porque senão, às vezes, quando começa a vir as adversidades, as lutas, as circunstâncias, a gente começa a entrar em desespero. A gente começa às vezes a falar, meu Deus, mas eu estou fazendo tudo certo. Por que tem que vir isso? Por que eu tenho que passar por isso? Por que tem que acontecer isso? Então, quando a gente já vai conhecendo esse Senhor, que a gente entende, como Ele diz na palavra, que no mundo nós teríamos aflição, para termos bom ânimo, não que a gente não se preocupe, não que a gente não se entristeça, não que a gente não sinta medo. Mas aí a gente vai entender que tem um Deus no controle de todas as coisas. Nós vamos entender como a palavra de Deus diz que tudo aquilo coopera. E é difícil a gente entender que a situação, que o deserto, que aquilo que possa ter sido roubado ou que eu possa ter perdido, vai cooperar para aqueles que amam ao Senhor. Mas às vezes cooperam. Porque se a palavra diz assim, eu tenho que crer na palavra. Eu posso não estar entendendo hoje o que eu estou vivendo, mas eu tenho que crer. Que a minha vida, aquilo que eu precisar passar, aquilo que eu precisar acontecer, vai ter que cooperar. Porque nós amamos ao Senhor. Então é noite da gente entender que ainda que você esteja com o teu coração voltado para o Senhor, querendo obedecer a palavra do Senhor, querendo fazer a vontade do Senhor, virão circunstâncias, virão adversidades, virão situações para sugestionar que Deus perdeu o controle, que Deus não está vendo, que Deus, porque às vezes fala, Senhor, o Senhor não está vendo, e Ele diz na palavra que Ele não dorme. Como que Ele não está vendo? Às vezes a gente diz, Senhor, eu estou chorando, Senhor, eu estou sofrendo, e a gente fica achando que Ele está descosta para a gente, que Ele nos abandonou, mas Ele não é assim, Ele é fiel, Ele é poderoso, até para nos devolver aquilo que negligenciamos e perdemos, porque aqui não foi negligência, eles estavam trabalhando, e aconteceu. Então a gente precisa entender que ainda que a gente esteja fazendo a vontade do Senhor, acontecerão. E eu acredito, irmão, que tem coisas que vai ter que acontecer para a gente ver o milagre. Porque aqui foi um milagre. Aqui foi algo sobrenatural. Porque a gente fica pensando, o machado, a parte do machado de ferro é pesada. Dependendo do tamanho do machado, até o cabo também é pesado. Como que aquilo flutuou, irmãos? Como que aquilo veio para a mão do profeta, o profeta entregou na mão do rapaz. Então, muitas das vezes, na maioria das vezes, essas situações é para que possamos vivenciar o milagre de Deus, para que possamos vivenciar o sobrenatural do Senhor, porque ali só mesmo Eliseu, cheio da unção, cheio da autoridade, podia fazer com que aquilo acontecesse. E graças a Deus, irmãos,
que o Senhor tem sido o nosso Senhor, mas o Senhor também tem colocado pessoas para nos ajudar, para interceder por nós, para estar cuidando de nós, para estar orando pelas nossas vidas. E isso é bênção, porque aqui tinha um profeta, ele era um homem, sujeito a errar e a falhar. Ele era um homem, mas era um homem que foi separado, era um homem que foi escolhido, era um homem que tinha unção, era um homem que estava cheio da autoridade para ajudar aqueles meninos, para que aquela obra fosse concluída, para que ninguém tivesse perdas, para que ninguém tivesse prejuízo, porque a gente acha que ele teve o prejuízo. Ele não teve o prejuízo, porque aquilo que ele perdeu fazendo a obra do Senhor, fazendo em prol do reino, voltou para a mão dele. Ele pôde entregar o dono, então ele não teve prejuízo. Então entenda, nós não vamos ter prejuízo. Essa semana eu fui na loja de uma amiga minha e ela está vivendo umas situações de mudança, e eu falei para ela: eu não vejo você tendo prejuízo aqui, ainda que você saia daqui para um outro lugar. Que ela foi falando um monte de vou fazer assim, 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 e o Senhor falou nitidamente comigo. Eu falei: eu não vejo você tendo prejuízo, porque essa porta foi Deus que abriu. Então nós precisamos que nós não vamos ter prejuízo, porque o Senhor está no controle da nossa vida, irmãos. O Senhor é poderoso para trazer, para restituir, para fazer algo novo, para operar milagre dentro de situações. Porque aqui foi uma situação que aconteceu, um imprevisto, mas que o Senhor mudou a situação. Porque o Senhor vai estar sempre olhando para a disponibilidade de cada um. Porque o Senhor conhece a sinceridade do nosso coração, a nossa disponibilidade, aquilo que a gente está fazendo, aquilo que a gente deseja fazer. E Ele vai estar sempre nos ajudando, irmãos. Então é isso que precisamos entender. Se afundou, clama a esse Senhor. O que afundou? A tua vida emocional, a tua vida sentimental, ou a tua vida espiritual, não importa. O importante é como esse rapaz fez. Ele gritou pelo profeta. Chama a atenção desse Senhor. Atraia esse Senhor. Porque eu aprendo que a palavra de Deus diz para a gente bater. Bate, bate. Porque a gente escuta: mas o Senhor sabe o que eu estou passando. Ele sabe de tudo, irmãos. Mas Ele quer ouvir a tua voz. Ele quer ter um relacionamento com você. Ele quer que você clame a Ele. Mas Ele também vai querer um momento que você pare e ouça o que Ele vai falar. Então é para bater sim, é para pedir sim. Porque se a Bíblia nos ensina isso, a gente tem que obedecer o que a Bíblia está mandando a gente fazer. Não importa o tempo que você está pedindo, nem o tempo que você esteja batendo. Faça isso como a palavra tem nos ensinado. E confia no Senhor. Aguarda nele, espera ele, porque aqui a gente vê a situação sendo mudada. O Senhor estava no controle. O Senhor viu a intenção daqueles filhos dos profetas. O Senhor viu que precisava mesmo naquele lugar, e tem que ter alguém que se disponibilize, irmãos. Tem que ter alguém que queira fazer, tem que ter alguém que tenha amor para fazer, queira fazer. E o interessante que é o querer fazer, irmãos, é você fazer sem se preocupar se o outro não vai fazer. É você querer fazer sem se preocupar que o outro, de repente, vai te agradar ou vai reconhecer o que você está fazendo, porque a Bíblia vai dizer que nada que façamos para Ele é em vão. Então, se nós estamos fazendo para Ele, se você está fazendo para Ele, não é em vão. Aquilo que você está plantando em prol do reino, aquilo que você está plantando para poder edificar vidas, aquilo que você está plantando como testemunho, não é em vão. E até pelo fato de nós estarmos fazendo isso é que virão adversidades, virão calúnias, virão perseguições. Por quê? Porque a gente está mexendo no mundo espiritual. A gente está incomodando a Satanás. Quando a coisa vem na direção à maldade, a gente vai na direção da bondade. Então a gente sabe que isso não agrada a Satanás, porque Satanás quer que a gente leva tudo a ferro e a fogo. Satanás quer que a gente pague com a mesma moeda. Satanás quer que se bateu numa face, a gente bate na outra. E quando a gente vai na contramão, aí mesmo que ele fica se estribuchando, aí mesmo que não agrada o coração dele, aí mesmo que ele fica tentando fazer qualquer tipo de situação para nos parar. Então não pare. Confie que o Senhor está no controle. Vai fazer a tua obra, mas fala: Senhor, vai à minha frente. Eu não vou. Se o Senhor não for, não vou. Se não for tempo, se não for hora, eu vou aguardar. Porque aqui eles resolveram. Mas eles falaram com o homem que estava ali
como responsável. E foram e falaram: vamos conosco também, não fica aí não. Então tinha um homem ali, orando, intercedendo, para que pudesse clamar e o Senhor dar direção para que ele pudesse devolver aquele material, aquele instrumento para aquele homem. Então, irmãos, a gente precisa entender, o machado, ele flutuou, ele não perdeu, ele não foi envergonhado, ele não ficou ali tendo que arcar com aquele prejuízo, porque tinha o Senhor cuidando daquele momento, daquela situação. O negócio era o reino, era a obra. Aqueles homens estavam ali disponíveis para fazer a vontade do Senhor. Então não pense que você está errando porque ainda não chegou, porque ainda não aconteceu. Espere mais um pouquinho. Às vezes o Senhor fala para cada um de nós que não é tempo hoje, mas a contagem dele não é a nossa contagem, o tempo dele não é o nosso tempo. Hoje ele pode falar que não é hoje, mas amanhã ele pode nos surpreender. Ele pode falar: ainda não é tempo de eu abrir essa porta hoje, mas amanhã, no tempo dele, na contagem dele, essa porta pode abrir. Então a gente precisa confiar, a gente precisa estar na dependência desse Senhor, a gente precisa entender que o Senhor, tudo aquilo que possa ter afundado, o Senhor é poderoso para trazer de volta e nos entregar. Porque o que o Senhor quer é que nós possamos continuar a termos um relacionamento com Ele. O desejo do coração dele não é fazer com que a gente se afaste, porque somos nós que nos afastamos. Não, Ele quer estar próximo, Ele quer intimidade, Ele quer conversar, Ele quer que você pare um pouquinho, pare de falar, pare de murmurar, pare de reclamar, porque tem momento que a gente precisa querer ouvir. Nós precisamos querer ouvir, porque aqui, depois que o rapaz clama e que fala da situação para Eliseu, de imediato, eu acredito que o Senhor já estava falando: faz assim, assim, assim. E assim com o Senhor também, irmãos. Então, não importa aquilo que você possa estar vivendo, não importa aquilo que possa ter se perdido ou que possa ter afundado, o importante é sabermos que o Senhor é poderoso para estar nos ouvindo, para estar fazendo parte da nossa vida, para estar conosco, para nos ajudar, para devolver aquilo que precisa ser devolvido, e aquilo também que precisa ir embora, vai ter que ir embora, irmão, de todo jeito. A gente vai bater pé, a gente vai fazer beicinho, e a gente às vezes nem entende que é necessário que vá. Depois, mais à frente, você vai entender que foi necessário que fosse embora, que saísse de nossas vidas. E às vezes a gente fica achando que é perdas. E a gente vai entender mais à frente que não é perdas, é o Senhor trabalhando em nós para fazer aquilo segundo a vontade e o querer dEle, aquilo que é melhor para cada um de nós que nós não sabemos. Porque às vezes nós achamos que isso é melhor, mas o Senhor tem muito mais para nos dar. E quantas das vezes a gente não fica na dependência do outro? Quantas das vezes a gente não fica vivendo aquilo que o outro quer que a gente viva? E esquecendo que tem um Deus que pode nos dar muito mais, que pode fazer muito mais por cada um de nós. Então, irmãos, não importa o instrumento, não importa se hoje você está fraquinho na tua oração, não importa se você está num momento que você não está tendo tanto relacionamento, tanto entendimento, não importa, o importante é você clamar esse Senhor e falar: Senhor, perdi o meu relacionamento, perdi a minha intimidade, perdi meu material de trabalho. Porque a gente fica pensando assim: emprestar um material de trabalho, você pegar um material que você precisa ter para trabalhar, é um risco que a gente corre. Porque às vezes você não tem, ou o seu está ruim, você vai ter que consertar o teu e o do outro. Por isso que a gente precisa cada um ter o seu material de trabalho, mas só que aqui era algo caro. Ele não tinha. Mas eu acredito que essa disponibilidade deles, entender que aquele lugar estava estreito, entender que eles precisavam aumentar aquele lugar para que eles pudessem ficarem mais à vontade, alegrou o coração de Deus. Eles estão preocupados com os meus servos, eles estão preocupados com os profetas, eles querem preparar um lugar melhor para que eles possam ter condições. Por isso que a gente, na casa do Senhor, a gente precisa o quê? A gente precisa preparar sempre um lugar confortável para os filhos do Senhor, para os servos de Deus, né? Porque tem pessoas às vezes que tem até
condições de melhorar um pouco, mas não quer melhorar porque não quer gastar, porque nunca tem, nunca pode, não tem interesse de preparar um ambiente. Não estou falando de luxo, de luxúria, não. Estou falando de um ambiente confortável, um ambiente onde nós possamos glorificar o nome do Senhor. E sagrado o coração de Deus, porque são os filhos dele que vão estar no ambiente louvando e adorando. E o Senhor vai abençoando para que a gente vá trabalhando e melhorando a cada dia o ambiente para adorarmos ao Senhor. E sagrado o coração de Deus, porque aqui era em prol do reino. E o Senhor deu vitória. Então o Senhor tem vitória para cada um de nós. O Senhor é poderoso. O Senhor continua sendo fiel. Então creia no poder desse Senhor. Creia na sua disponibilidade. Continua sendo disponível para fazer a vontade do Senhor, para anunciar. Continue disponível para testemunhar. Continue disponível para orar, para abençoar naquilo que você pode, porque tem tantas coisas que nós podemos fazer sim. E eu digo para você, Deus, Ele vai estar sempre vendo, Ele vai estar sempre contemplando, Ele vai estar sempre ajudando, Ele vai estar sempre ali nos observando, nos olhando, porque a gente vai vendo que esse cuidado faz com que o Senhor nos dê o quê? Escape, livramento, renovo, fortalecimento. Quantas das vezes a gente não sente que perdeu essa motivação? Quantas pessoas não ficaram para trás nessa pandemia? Que dizem que estão com medo de pegar, mas estão batendo perna para tudo quanto é canto. Ok, cada um com seu cada um. Mas irmãos, não deixa esse Senhor de lado não. Não deixa esse Senhor fora da tua vida não. Deixa esse Senhor no lugar dele, na posição dele de Rei dos Reis, Senhor do Senhor, Príncipe da Paz. Então que nessa noite eu não quero saber o que você possa ter perdido. Eu não quero saber da tua intenção. O Senhor conhece a intenção do nosso coração. Porque tem um bocado de gente que ficou para trás, porque a intenção não era louvar, não era agradar, não era para o Senhor, era para o homem. E quando é para o homem, quando começa as coisas darem errado, a gente desiste. A gente entrega, a gente já não tem mais prazer, a gente já não tem mais vontade de servir. Mas quando é para o Senhor, a gente passa pelas adversidades, pelos desertos, pelos montes, louvando e glorificando. No momento que a gente está caído, a gente pede força para levantar. Senhor, eu não vou permanecer caído, porque a tua palavra diz que se eu cair, o Senhor é poderoso para me levantar. Eu quero me levantar de novo, eu quero me relacionar de novo, eu quero me envolver de novo, eu quero trabalhar de novo, eu quero continuar fazendo a tua vontade e o teu querer. E aí nós vamos vendo o Senhor fazendo essa obra. Então, irmãos, creia nesse Senhor. Creia nessa disponibilidade que você tem tido. Porque às vezes a gente escuta assim, mas eu estou orando pouco, eu estou lendo pouco a Bíblia. Graças a Deus, irmão. O Senhor não fica, você está orando pouco, você está lendo pouco. O Senhor conhece a nossa limitação. Sabe por quê? Tem que chegar uma hora que o Senhor não tem que falar, não. Somos nós que temos que perceber. Somos nós que temos que sentir. Somos nós que temos que parar e falar assim, tem alguma coisa errada. Vou voltar de novo. Aí, sagrado o coração de Deus, então que nessa noite afundou o machado, que às vezes afundou, você está querendo procurar sozinho, ainda não pediu ajuda dele, não vai achar. Se ele estiver no fundo, você não vai conseguir mergulhar para trazer ele. Se você não tiver na unção que Eliseu tinha, você pode até dar ordem para ele flutuar, ele não vai flutuar, não vai sair do lugar. Mas se você clamar a esse Senhor e falar, Senhor, perdi. E às vezes, irmão, a gente perde, não estamos nem fazendo aquilo que agrada o coração de Deus, estamos fazendo tudo errado. E nem por isso o Senhor deixa ele lá no fundo. Ele é tão misericordioso que aí ele vê o nosso sofrimento, ele vê muitas das vezes a nossa angústia, ele vê que a gente está triste e ele, por ser um Deus de misericórdia, por ser um Deus de oportunidade, ele fala, eu vou dar mais uma oportunidade. Irmãos, não abra mão das oportunidades que Deus tem te dado, porque com Deus a gente não pode brincar. Ele vai nos dando oportunidade, mas chega uma hora também que ele bota um basta. Chega uma hora também que ele vai agir segundo a vontade e o querer dele. E ele nem por isso ele deixou de amar.
Nem por isso ele deixou de ter misericórdia. Então que essa noite, que o teu machado possa voltar para as tuas mãos. É o que eu desejo. Desejo do meu coração, desejo do coração do Senhor é que esse machado. E para mim o que é mais precioso hoje, ainda que a gente ame a nossa família, os nossos filhos, o nosso esposo, o que é mais precioso, né? Porque a gente aprende a amar a Deus sobre todas as coisas. Então o meu amor, o primeiro amor tem que ser para o Senhor. É um amor diferente, porque às vezes a gente escuta, mas como é que a gente vai amar a Deus se a gente ama mais o esposo, mais os filhos? Não, é um amor diferenciado, a gente sabe diferenciar esse amor, é um amor diferente. Mas o Senhor fala amar a Deus sobre todas as coisas. Então o que é mais precioso, que tem que voltar, que não tem nem que sair, mas se sair Ele é poderoso para nos devolver, é essa presença. O poderoso é essa presença. O poderoso é a manifestação do Senhor na vida da gente. Que é essa manifestação que tem te sustentado. É essa manifestação que não tem deixado você entrar por um caminho de depressão. É essa manifestação que não tem feito com que você desista. Porque muitas pessoas já desistiram de viver. Muitas pessoas já não têm mais esperanças. Muitas pessoas já não sonham mais. Porque quando o Senhor estava me dando essa palavra, o Senhor estava falando nitidamente ao meu coração. Hoje nós podemos sonhar em Deus. Hoje nós podemos ter esperança em Deus. Porque eu fiquei pensando assim, eu falei, Senhor, ainda que eu tenha essa esperança, que eu quero continuar com essa esperança, ainda que eu parta e que não aconteça, para onde eu vou, não vou lembrar que não aconteceu, mas é essa esperança que nos coloca de pé, de dias melhores, de mudança, de transformação. De uma nação justa, de uma nação com segurança, com saúde, com educação. Quem é que não quer isso? E não é só para a nossa nação, não, nós queremos para esse mundo justiça, porque é tanta injustiça, tanta desigualdade, mas nós oramos e nós temos esperança enquanto estivermos no terreno, porque a gente sabe que para onde a gente vai nós vamos vivenciar isso, a alegria. E por isso que nós estamos aqui caçando o nosso machado, não deixando ele lá no fundo, não deixando ele perdido, não, mas procurando, clamando, o Senhor traz de volta. E o Senhor traz, e a alegria reina, e o comprometimento reina, e a vontade de servir, de louvar reina. Então que o Senhor possa falar mais aos nossos corações. Pega o teu machado, segura ele, está trabalhando demais, está fazendo a vontade do Senhor, ainda que ele perca, ainda que ele possa ter se perdido, chame ao Senhor, clame ao Senhor, Senhor, eu quero o meu instrumento, eu quero o meu relacionamento, eu quero a minha intimidade, eu quero a minha autoestima, eu quero me amar, eu quero me valorizar, eu quero respeitar o próximo, eu quero amar o próximo. Peça para o Senhor, que Ele é poderoso para nos dar. Vamos ficar de pé.